Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à segunda parte da nossa oitava aula. Ontem nós fizemos a primeira parte dessa oitava aula, que eu achei por bem tratar apenas na aula oitava, primeira parte e segunda parte, do tema do processo legislativo. Então eu já peço que tenham em mãos aí as disposições pertinentes à seção oitava, do capítulo 1. Qual é a seção oitava? Do processo legislativo, do capítulo 1 do poder legislativo, do título 4 da organização dos poderes. Então, o artigo 59, ele vem trazendo aí na subseção 1, disposições gerais, as espécies, emendas, as 3 leis complementares ordinárias delegadas, MPs, decretos legislativos, resoluções. Parágrafo único, lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Aí nós temos a emenda à Constituição, no artigo 60, e depois as disposições pertinentes às leis. Nós temos aí quem são aquelas pessoas, né, que a quem a Constituição confere a competência para iniciar o processo legislativo, a iniciativa das leis complementares e ordinárias, em se tratando de leis complementares e ordinárias, obviamente, porque estamos aqui no artigo 61, das leis, compete Câmara dos Deputados, Senado, qualquer dos membros ou comissão, Congresso Nacional, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, PGR, cidadãos. E aí nós temos o parágrafo 1º, depois o artigo 62, tratando das medidas provisórias, e nós fizemos aquele quadro ontem, lei delegada e medida provisória, a gente sempre tem que comparar. O 63 fala hipóteses, né, em que não se admite aumento de despesa, as casas, a regra geral da casa iniciadora, correto? E a revisora, nós vimos isso também, e aí eu tenho que lhes avivar aí na memória que a regra geral, ou melhor, que a exceção é a casa iniciadora ser o Senado, que ocorre apenas na hipótese de a competência ou a iniciativa ser exercida por um senador ou por uma das comissões do Senado. Então, essa é a exceção, porque a regra geral é ser a casa iniciadora a Câmara dos Deputados e a casa revisora o Senado. 65 aqui fala sobre esse trâmite, o projeto aprovado por uma será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviada a sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. E depois nós temos aqui 68, trata das leis delegadas, que comparamos aí com as medidas provisórias, e 69, e estatui que as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Vamos lá. Ótimo. 13. O presidente da República, então, continuamos com o nosso bloco de exercícios. O presidente da República, ele apresentou o projeto de lei ordinária, cuja discussão se iniciou no Senado Federal. Isso aí já vimos que está incorreto, porque o artigo 64, ele já nos diz que a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do STF e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados, que o aprovou seguindo para a Câmara dos Deputados. Equivocado. Com a aprovação nessa última casa, a mesa do Congresso Nacional promulgou a Lei X. Não, porque não é assim que funciona, não. O projeto de lei, o artigo 65, diz o seguinte: o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviada a sanção ou promulgação ao chefe do executivo, né? Não à mesa, se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Ótimo.
Um grupo de deputados e a mesa do Congresso Nacional promulgou a Lei X, embora não esteja correto esse trâmite, promulgar uma lei, enfim, cabe salvo protesto, né? Ou melhor dizendo, opiniões divergentes, data vênia. A promulgação não seria ato privativo do chefe do Executivo por não ser matéria elencada de forma taxativa no artigo 84, inciso. Então, vamos lá. Vou pedir para os senhores terem em mãos o artigo 84. As competências privativas compete do Presidente da República. Do inciso 1 ao 27, nós não temos como promulgar leis como um ato de competência privativa do presidente. Os senhores aí podem passar os olhos, os senhores não vão encontrar promulgação. Por isso eles colocaram aqui, porque a princípio não há essa ressalva, essa restrição, esse ato como sendo privativo do presidente da República, a promulgação. Então, vamos lá. À luz da sistemática constitucional, o grupo de deputados está correto, já que o projeto apresenta os seguintes vícios. É porque o grupo de deputados de oposição ele divulgou nota afirmando que o processo legislativo descumpriu a disciplina traçada na Constituição da República de 88. O presidente da República não se legitimou, pois não. No 84, compete privativamente ao presidente da República. Eu não sei se eu entendi errado. No inciso 4 ali, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Promulgar e fazer publicar as leis. É verdade. Então, aquela teoria que eu estava a dizer é a competência privativa deles mesmo. E olha que eu li isso em um autor autorizado, hein? Agora à tarde. Daqui a pouco eu mostro o excerto para vocês da minha literatura. Mas aí é verdade, Renato. Então é isso mesmo. Então eu peço vênias aos senhores aí. Não, a gente não pode acreditar em tudo que lê. É incrível, né? Que vergonha. Estou envergonhado. Vamos adiante. Mas muito obrigado, Renata. É isso mesmo. É competência, sim. Está aqui promulgar. Nossa, que absurdo. Mas assim, eu estava a reproduzir um posicionamento doutrinário balizado, hein? Vamos adiante. Ótimo. Então, professor, eu que peço desculpas aí, eu não quis. Não, mas vocês viram como eu estava falando com segurança? Conhece, né? Mas a gente não pode falar nada com segurança no direito, a gente tem que sempre confirmar, mas a gente às vezes confia, né? O problema nosso é confiar em quem não deveríamos estar a confiar. Vamos lá, nos autores, né? Vamos adiante. Muito obrigado, Renato. Claro que isso, o debate aqui é imprescindível, mas é competência privativa do PR, sim, promulgar as leis. Então, esse autor dizendo isso está a dizer uma grande baboseira, que eu estou a reproduzir de forma assim, muito categórica. Vamos adiante. O presidente da República não tem legitimidade para apresentar projetos de lei ordinária fora do regime de urgência constitucional? Não, ele tem sim. Ele tem sim. 64, parágrafo 1º, inclusive, fala que ele pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Sim, artigo 64, parágrafo 1º, ele pode. Artigo 64, parágrafo 1º. A discussão do projeto de lei ordinária deveria ter sido iniciada na Câmara dos Deputados, não no Senado Federal, que seria a casa revisora. Eu marquei essa questão como a letra B correta, mas os senhores vão observar que o gabarito dela não é essa. A questão 13, o gabarito é letra E. A discussão do projeto de lei ordinária deveria ter sido iniciada na Câmara dos Deputados, não no Senado Federal, que seria a casa revisora, com fundamento no artigo 64. A letra B é o meu gabarito, mas o gabarito da banca não foi este. O presidente da República não poderia apresentar o projeto e a análise deveria ser realizada em sessão conjunta das casas legislativas? Falso, não faz o menor sentido isso. Após a aprovação do projeto pelas casas legislativas, ele deveria ser encaminhado ao presidente da República, não à mesa do Congresso. Essa letra D também está correta.
Após a aprovação do projeto, ele deveria ser encaminhado ao presidente, não à mesa, exato, para promulgação e sanção. A letra D também está correta. Essa questão está evada de vários vícios. A discussão deveria ser iniciada na Câmara e o projeto encaminhado ao presidente da República, não à mesa do Congresso. É a letra E. Ó, veio o gabarito. Eu vou dizer aos senhores, eu não consigo entender o porquê, se os senhores souberem interpretar melhor. Professor, sabe o que eu acho? É porque deve ser o tipo de banca que existe isso na FUVEST, por exemplo, com relação a vestibular, que é um outro concurso público de um nível inferior, mas ainda assim concurso público. Eu acho que existem alternativas que estão corretas, porém incompletas. A mais correta e mais completa, que é certo e certo, é a mais é a E, porque a B de bola e a D de dado, elas estão corretas, mas menos completas do que a E. Só se for isso, não é? Então, a gente tem que aprender que a banca da GV, ela pode colocar alternativas, várias alternativas corretas, porém incompletas, digamos assim. Uma mais completa e mais correta. Eu não sei se é isso. Exatamente. Eu acho que esse argumento seu é imbatível. É isso mesmo, Elisa. Porque não consigo também vislumbrar outra possibilidade. Muito obrigado, Elisa. Então, ficamos aí com a letra E. Que, se os senhores observarem, ele traz elementos tanto de uma, tanto da B quanto da D. Ele mescla B e D, não é? É isso. Ó, 14. Vamos lá. Um grupo de deputados estaduais, muito interessante, porque tem muita questão falando aí sobre os deputados estaduais, né? Sobre a atuação legislativa da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, sempre tendo em mente a simetria, o princípio da simetria. Um grupo de deputados estaduais, sensível à reivindicação dos servidores públicos, apresentou o projeto de lei integrado por 3 artigos. Um grupo de deputados estaduais, sensível à reivindicação dos servidores públicos, apresentou o projeto de lei integrado por 3 artigos. O artigo 1º, contendo inúmeros parágrafos e alíneas, estabeleceu regras detalhadas sobre o regime disciplinar dos servidores públicos, tipificando infrações administrativas e cominando sanções. A questão pergunta vício de inconstitucionalidade. Essa questão aqui também deveria ter sido anulada. Eu vou mostrar isso para os senhores. Mas eu vou primeiro mostrar a resposta e a fundamentação trazida pela banca. Pela resposta, esse artigo 1º, ele está equivocado. Ele está equivocado. Por que ele estaria equivocado? Porque, segundo a banca, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, seria competência privativa do presidente da República. E essa foi a fundamentação da banca. Vamos lá. Tenho isso em mente. Já volto e digo por que isso está errado. 2. O artigo 2º vedou a realização de contratação de pessoal por todos os entes públicos nas circunstâncias que descreveu, as quais caracterizavam a prática do nepotismo. Isso está correto. Isso está correto. É possível isso sim. É possível isso sim. Isso não está eivado de vício. E eu vou trazer para os senhores o informativo 771, um julgado em que a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, informativo 771 da STF. Vou trazer aqui para os senhores. Não, aqui. Não é esse. Não é esse informativo. Esse informativo, ele trata do inciso do artigo 1º. Eu vou trazer aqui do processo legislativo.
Eu só vou ler aqui as questões do inciso 1º, vou compartilhar aqui com os senhores, mas não é isso. Iniciativa de lei que dispõe sobre criação de cargos públicos e estruturação de órgãos da direta e autárquica, inconstitucionalidade de lei de iniciativa de parlamentar que cria ônus para a Secretaria do Estado, inconstitucionalidade de lei municipal de iniciativa parlamentar que isenta determinada classe do pagamento de tarifas municipais, lei que proíba, não é isso aqui mesmo, lei que proíba o nepotismo no Poder Executivo pode ser proposta por parlamentar. Ctrl F, deixe-me só digitar aqui com os senhores, por favor. Ctrl F. Nepotismo, vamos lá, deixe-me então descer aqui. Não é isso. Iniciativa de lei que dispõe sobre a criação de cargos públicos e estruturação de órgãos da direta e autárquica. É formalmente inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que trata sobre a criação de cargos e estruturação de órgãos da direta e autárquica. A iniciativa para essa matéria é reservada ao chefe do Poder Executivo. Formalmente inconstitucional. Tá. 61, parágrafo 1º, 2A, C e E da Constituição. Aí ele vem trazendo aqui o contexto. Depois ele diz que é inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que obriga a Secretaria de Segurança Pública a avisar pelos Correios que o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação da pessoa está prestes a vencer. Essa norma que trata sobre a organização administrativa e cria ônus para a administração pública não poderia ter sido tratada em lei de iniciativa parlamentar. Depois é inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que autoriza que os oficiais de justiça do Estado estacionem seus veículos de trabalho nas chamadas zonas azuis sem pagamento de tarifa. A lei em questão de iniciativa parlamentar interfere em questões da administração pública municipal e acarreta redução de receita legalmente estimada para os cofres públicos, o que viola o princípio da harmonia e independência dos poderes. E, por fim, as leis que proíbam o nepotismo na administração pública não são de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, podendo, portanto, ser propostas pelos parlamentares. Então, é isso. Ótimo. Vedou a realização de contratação de pessoal pelos entes públicos nas circunstâncias em que há prática de nepotismo. Então, nós já vimos que isso, então, está conforme o posicionamento do STF. 2. Então, por fim, artigo 3º. Estatuiu que a remuneração dos servidores públicos estaduais deve ser revista a cada ano, conforme a variação da inflação do período. Então, nós vamos ter aqui a súmula vinculante 42, súmula vinculante 42, súmula vinculante 42, dizendo o seguinte: é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. O artigo 3º estatuiu que a remuneração de servidores públicos estaduais deve ser revista a cada ano, conforme a inflação do período. Isso é falso. O artigo 3º, portanto, ele vai de encontro à súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais, municipais a índices federais de correção monetária. Um grupo de deputados sensível à reivindicação de servidores públicos apresentou o projeto de lei. Nesse caso, a questão que eu disse que estaria equivocada não é aqui nessa questão. Aqui é de servidores públicos. Mas eu já adianto. Um parlamentar, ele queria, na próxima questão, na questão vindoura, numa delas, ele queria estender benefícios, um deputado federal, ele queria estender benefícios que são benefícios próprios dos servidores públicos aos empregados públicos que são regidos pela CLT. E aí, isso seria possível? Sim ou não? E aí nós temos aqui nós temos aqui regras específicas. Isso é matéria de direito do trabalho de competência privativa da União. Matéria do direito de trabalho de competência privativa da União.
Voltamos aqui. O artigo 1º, ele está equivocado, porque ele, de fato, ele fere o 61, parágrafo 1º, 2c. Vamos lá? 61, parágrafo 1º, 2c. 61, parágrafo 1º, 2c. É verdade a edição... Não. 2 disponham sobre 2c. Servidores públicos da União e território, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Ótimo. O artigo 2º está correto, porque nós temos aí o posicionamento do STF, e o artigo 3º, ele fere a súmula vinculante 42 e também o artigo 37, 13. 37, 13. 37, 13. É vedado a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, portanto, 14, letra C. 14, letra C. 15. A Constituição do Estado alfa, com o objetivo de estabelecer mecanismos de controle democrático e evitar os excessos, Constituição do Estado. Evitar os excessos constantemente detectados no âmbito do Poder Executivo, dispôs. Artigo 21. O chefe do Poder Executivo somente poderia se ausentar do país por qualquer prazo, sem autorização, por qualquer prazo, com autorização da Assembleia Legislativa. Pessoal, não. Se vocês atentarem, o artigo 49, ao tratar da competência exclusiva do Congresso Nacional, ele diz no inciso 3º que compete exclusivamente ao Congresso Nacional a autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Então, essa Constituição Estadual, ela fere esse dispositivo constitucional, enfim, não é simétrico a esse princípio, a esse dispositivo constitucional. Não é qualquer período. Sempre a ausência, apenas quando a ausência exceder a 15 dias. Esse é o primeiro. Artigo 31. Projetos de lei concernentes a quaisquer matérias podem ser apresentadas por deputados estaduais? Isso é falso. Nós temos aquelas matérias que são privativas do chefe do Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, aquelas matérias que são pertinentes ao artigo 92, inciso 2, por exemplo, dos tribunais, né? Vamos lá. 92... do Poder Judiciário, são órgãos do Poder Judiciário, enfim, aquelas matérias, inciso 2. Não bem, as competências dos tribunais, né? 96, inciso 1, é isso que eu quero dizer aqui, que é 96, inciso 1. Então, a primeira, artigo 21, está errado. O 31 está também errado, 21, 31. 41. O governador do estado está autorizado a editar medida provisória. Exato, isso é verdade. Exato. O governador está autorizado a editar medidas provisórias. Nós temos, inclusive, em se tratando da organização do Estado, dos Estados Federados, no artigo 25, a leitura nós temos que fazer ao contrário senso do parágrafo 1º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Ou seja, é possível a edição de medida provisória em outros conteúdos. Ótimo. 16. Analise o seguinte item do processo legislativo adotado para apreciação do projeto. O presidente da República apresentou o projeto de lei à Câmara dos Deputados. O presidente da República apresentou o projeto de lei à Câmara dos Deputados. Perfeito. Apresentou. Correto. A Câmara o aprovou sem qualquer alteração. Correto também. Ato contínuo, o projeto foi encaminhado ao Senado Federal, que introduziu pequenas modificações em sua essência. Ok também. O projeto foi encaminhado ao chefe do Poder Executivo. Isso está equivocado. Enfim, se há modificações, sejam elas pequenas, elas devem voltar à casa iniciadora. Então, vamos lá no 65.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Essa maldade, pequenas modificações, em sua essência, são modificações em sua essência. Tenham os senhores isso. Agora, os senhores vão pensar que há uma outra expressão que se trata de emendas de redação. Nesse caso, e aí nós vamos para a ADI 26666 do DF, não há que se falar 2666 DF. Aqui ele fala emendas de redação. As emendas de redação. Nessa ADI aqui ele simplesmente informa sobre isso. Mas saibam os senhores que essa informação que eu estou a dizer é segura. Essa sim, é segura. No caso de ser emenda de redação, não há que se falar em retorno à casa iniciadora. Os senhores entendem? É uma especificidade. 4. Como o projeto foi parcialmente vetado, o Senado Federal reuniu-se para apreciação e decidiu manter o veto. 66, parágrafo 4º. 66, parágrafo 4º, não é o Senado. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. O veto será apreciado em sessão conjunta da Câmara e do Senado, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Ótimo. Então, nós temos aqui 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 17. Determinado projeto de lei, após ser aprovado pela Assembleia Legislativa, foi vetado pelo governador do Estado. O veto foi apreciado em sessão especialmente designada para esse fim, sendo rejeitado pela metade mais um dos deputados presentes, sendo certo que apenas 5 deputados deixaram de comparecer. Ato contínuo, o projeto foi promulgado pela Assembleia Legislativa. Pessoal, o erro dessa questão está especificamente com fundamento aqui no 66, parágrafo 4º. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pela voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Maioria absoluta. Considerando o teor das normas estabelecidas na Constituição Federal a respeito do processo legislativo, de observância obrigatória, é correto afirmar que o item acima descrito está totalmente incorreto. Letra D. Porque não é maioria, é maioria absoluta, não é metade mais um dos deputados presentes. Embora, nesse caso, o problema dessa questão é o seguinte, nesse caso específico, a metade mais um poderia sim configurar a maioria absoluta. Menos 5. Vamos imaginar o seguinte, que eles tenham 30. Maioria absoluta, a Assembleia Legislativa tem uma maioria absoluta de 16. Faltaram 5, 25. Metade de 25 vai ser 12,5. Não atinge. 12,5, 13, 14. 14. Quando falta 5, não se atinge a maioria absoluta, nesse exemplo aqui, mas isso vale para todos. Totalmente incorreto foi o gabarito. Parcialmente correto, já que a maioria exigida para a rejeição não foi observada. Parcialmente correto, já que o presidente da Assembleia não poderia ter promulgado a lei. Parcialmente correto. Enfim. Essa questão também, eu vou dizer aos senhores, para mim, ela fica como interrogação.
Não estou satisfeito com essa questão também. Eu me fundamentei aqui no metade mais um dos deputados presentes. 18. Adiante. A Câmara de Vereadores do município Beta aprovou o projeto 17, letra D. Então vamos lá, 18. A Câmara de Vereadores do município Beta aprovou o projeto de lei de sua iniciativa, tornando obrigatória a instalação de câmeras de segurança em escolas públicas e cercanias, com o fim de prevenir e reprimir a prática de delitos contra alunos e seus familiares. O prefeito vetou a lei remetida à sua sanção, considerando-a eivada de vício formal, e a Câmara derrubou o veto, promulgando a lei. O prefeito representou ao Tribunal de Justiça Estadual, postulando a declaração da inconstitucionalidade da lei, questão que chegou pela via do recurso extraordinário ao STF, que julgou dita lei. Recurso extraordinário em agravo. Isso tem essa manifestação do STF, 878-911. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com os senhores. Recurso extraordinário em agravo 878-911. Interteor. É isso mesmo, é esse mesmo. Vou compartilhar aqui com os senhores. Isso foi julgado constitucional, pessoal. Vamos lá. Ação direta de inconstitucionalidade estadual, Lei 5.616 de 2013, do município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo Municipal. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estruturação ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. A repercussão geral é conhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. Recurso extraordinário provido. O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Ótimo. É isso mesmo. Aí nós temos aí todos as manifestações, a fundamentação. Ótimo. Constitucional, porque o artigo 61 da Constituição da República Federativa do Brasil define em rol taxativo as hipóteses de reserva da iniciativa de lei do chefe do Poder Executivo, não sendo cabível ampliar a interpretação do dispositivo para abranger matéria ali não prevista. Enfim. Isso, de certa forma, o direito tem dessas, né? Vocês veem que há um confronto, assim, pelo menos, data vênia, a manifestação do STF ao 63, mas saibamos todos que este é o posicionamento, né? É constitucional, porque o 61 é rol taxativo, as hipóteses de reserva da iniciativa da lei em rol taxativo, as hipóteses de reserva da iniciativa de lei do chefe do Poder Executivo, não sendo cabível ampliar a interpretação do dispositivo para abranger matérias ali não previstas. 19. Vamos adiante. Lei de iniciativa do Legislativo Estadual. Lei de iniciativa do Legislativo Estadual obriga bares, lanchonetes, restaurantes, cantinas e quiosques que funcionem em estabelecimentos de ensino da rede particular a divulgarem as informações nutricionais pertinentes aos alimentos que comercializam. A Associação Nacional de Restaurantes ajuiza a representação de inconstitucionalidade perante o órgão especial do Tribunal de Justiça Estadual, arguindo a inconstitucionalidade da mencionada lei por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na proteção devida aos direitos do consumidor. Pessoal, isso inclusive já foi julgado numa ADI também. E nós todos temos que ter em mente que, em se tratando de consumo, a competência concorrente
da União dos Estados e do DF, nos termos do artigo 24, inciso 5º. Artigo 24, inciso 5º. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Produção e consumo. Consumo. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Eu vou localizar a ADI aqui para vocês. ADI. Essa é bem recente, inclusive. Não, peraí. Pessoal, foi interessante aqui o seguinte. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu busquei uma informação, mas me veio outra também extremamente relevante. Olha aqui o que foi julgado. E não é a mesma coisa. Norma do Rio de Janeiro sobre a obrigatoriedade de informações nas embalagens de produto é inconstitucional. Essa não é a ADI de que estamos a tratar. Por quê? Em se tratando de norma que obriga bares, lanchonetes, restaurantes, cantinas e quiosques que funcionem em estabelecimentos de ensino da rede particular a divulgarem as informações nutricionais pertinentes aos alimentos que comercializam, isso é constitucional. O plenário do STF julgou parcialmente procedente o pedido feito na ADI 750 contra dispositivos da Lei Fluminense sobre a obrigatoriedade de informações nas embalagens dos produtos alimentícios comercializados no Estado do Rio de Janeiro e as respectivas sanções por descumprimento. A maioria dos ministros entendeu que parte da lei que trata da exigência das informações deve ser declarada inconstitucional, uma vez que, ao estabelecer tal obrigatoriedade, o Estado dificulta a inserção de bens provenientes de outras localidades em seu mercado, bem como a livre circulação de mercadorias. Isso é interessante. Agora eu vou voltar à pesquisa do outro. Alimentos em redes particulares de ensino. Vamos ver se é essa aqui. Não. Espera aí, eu vou fazer uma pesquisa aqui, só um minuto. E ficamos juntos. Pera aí, pessoal. Isso aqui, essa questão nós temos que ver também o seguinte. Não, na verdade não é isso. Vou parar aqui, pera aí. Não é do STF essa decisão. Essa declaração de inconstitucionalidade é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, essa prova é para a LERJ, né? Então, essa prova ela tem um foco bem específico. Lei de iniciativa do Legislativo Estadual,
que obriga bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares, bem como cantinas e quiosques, que funcionam em estabelecimentos de ensino da rede particular, a divulgarem as informações nutricionais pertinentes aos alimentos que comercializam no âmbito do Rio de Janeiro, vício formal não configurado, norma que não confronta as regras de competência da Constituição do Rio de Janeiro, na medida em que trata de proteção e defesa do consumidor, conferindo proteção ao direito de informação, bem como à saúde, à criança e ao adolescente. Vício material inexistente, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não demonstrado. Ao contrário, a norma atende aos princípios de proteção devida ao consumidor. Agora, o que me falta, então, eu me equivoquei, não é do STF, o pronunciamento do STF, mas sim do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas, no STF, aquelas informações nas embalagens foi julgada como inconstitucional. Ótimo. Com o objetivo de conter o que considerava 20. Com o objetivo de conter o que considerava um demandismo exagerado, um deputado estadual apresentou o projeto de lei dispondo que a parte vencida somente poderia interpor recurso contra a decisão proferida no âmbito de juizado especial civil, caso realizasse o depósito prévio de 100% do valor da condenação. Isso aqui é interessante. Instada a se pronunciar a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, essa aqui também é da ALERJ, então vamos ter em mente que o foco ali também é da jurisprudência do Estado do Rio de Janeiro, que foge bem ao escopo aqui do nosso conteúdo, alcançou a única conclusão que se mostrava harmônica com a ordem jurídico-constitucional brasileira, qual seja, a de que o projeto Esse projeto, você tem que ter em mente o seguinte: direito processual é privativo da União. Então, vamos lá. Artigo 22. Artigo 21 compete à União. Artigo 22 compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Essa proposição ela é inconstitucional. Porque esse tema é matéria tipicamente é matéria de competência privativa da União. Artigo 22, inciso 1. E é diferente de procedimentos em matéria processual, que é concorrente. Então vamos lá no artigo 24. Artigo 24, orçamentos, juntas comerciais, direito tributário, financeiro e penitenciário, custos, produção e consumo. 11. Procedimentos em matéria processual. Então, pessoal, vamos fazer nosso intervalo aqui e nós voltamos aí para nós resolvermos mais um bloco de exercícios a partir da questão 21. Para a gravação aqui agora. Ó, questão 21. Vamos resolver aqui até a questão 30. Pois não? Henrique, eu não quero bola aqui dentro. Um grupo de empregados concursados de uma empresa pública estadual que explora atividade econômica, ele solicitou que deputados estaduais apresentassem projeto de lei que estendesse à categoria diversas vantagens pecuniárias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do respectivo Estado. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, bem como sancionado e promulgado pelo governador do Estado, daí resultando a publicação da Lei 20. Era essa questão que eu tratava dos seguintes. Segundo a banca FGV, essa matéria ela é de iniciativa privativa do presidente. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou na direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Olha que interessante. O gabarito trazido por essa questão foi a letra E, inconstitucional em razão do vício de iniciativa e da impossibilidade dos empregados concursados receberem as referidas gratificações. E aí eles trouxeram uma súmula, que é a súmula 339, como justificativa. Súmula do STF 339. Aqui sim, essa súmula.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos. Não. Não é isso, não. Não, calma. Essa aqui é outra coisa também. A minha fundamentação está meio maluca, pessoal. Vamos respirar fundos. Eu tenho que respirar fundo. Essa fundamentação não tem relação com esse conteúdo aqui. Agora, por que eu trouxe essa súmula 339? Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Ok, tudo bem, mas não é o caso. Os empregados, desempregados concursados, impossibilidade dos empregados concursados receberem em razão e da impossibilidade dos empregados concursados receberem as referidas gratificações. Não é isso. Professor, então a gente vai vendo que nessa banca FGV, sempre que tiverem duas alternativas certas, mais uma terceira que englobe as duas anteriores e esteja mais completa e mais correta, será a mais completa e mais correta, né? A gente tem que ir aprendendo com a banca, né? Isso tem isso. De fato, agora vai me faltar a fundamentação da impossibilidade dos empregados concursados receberem as referidas gratificações, mas aqui tem um equívoco nessa questão. Talvez a banca nem tenha se atentado para isso. Quando ele está falando de empregados de empresa pública estadual, nós estamos a tratar de quê? Nós estamos a tratar de seletistas, de empregados e não de estatutários. E não é essa hipótese, ela não está aqui no 61, parágrafo 1º. Não é essa hipótese. Então, quando ele fala em vício de iniciativa, porque isso seria privativo do executivo, do chefe do executivo, isso é falso. Um parlamentar estadual poderia sim dispor sobre regras pertinentes ao direito do trabalho. Então, eu vou voltar aqui nas competências da União. Competências da União. Artigo 18, 21, compete à União, competências legislativas, 22. Inciso 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Não que é competência, é isso que eu quero que fique claro aos senhores, não que seja competência do chefe do executivo. Não que seja competência do chefe do executivo. E aí, portanto, nós teríamos vício de iniciativa. Na verdade, o deputado estadual, ele fere a regra do 22, inciso 1. Se é competência privativa da União legislar, qualquer um dos parlamentares, qualquer um dos deputados federais, poderia dispor sobre esse conteúdo, poderia dispor. Então, o fundamento que foi trazido pela banca, trazendo o 61, parágrafo 1º, 2c, esse fundamento está equivocado. É inconstitucional em razão do vício de iniciativa? Isso é verdade, mas não pelo fundamento que a banca nos trouxe. A banca trouxe porque eu li a fundamentação da banca. 61, parágrafo 1º, 2c. Não, 2, né? 2. 2A, na verdade, 2A. 2A. Não, isso é falso. Absolutamente. Os deputados estaduais, eles não podem, mas vocês vão me perguntar, é legítimo e constitucional essa proposta legislativa? Essa proposta legislativa, ela é constitucional. Por quê? Porque o artigo 22, inciso 1, diz que compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. E sim, eles podem querer que, enfim, isso é direito do trabalho. Se é direito do trabalho, ele pode aumentar o rol, pode-se ter um acréscimo, um aumento do rol dos seus direitos trabalhistas. Professor, correto? Só para trazer aí a discussão, né? Uma análise assim bem superficial, mas assim analisando a questão,
assim, eu entendo que não trouxe, a questão não trouxe esse dado, né? Que os empregados eram seletivos, embora seja empregado, né? Ele fala empregado aqui. Ah, não, mas Empregados empresa comunitários, pública né? estadual, empregados, é Ah, sim, seletivo. sim. Esse dado é importante, né? É, Esse dado aí já mata a questão. exato. Mas o gabarito é qual? Letra E. Gabarito é Constitucional, letra né? E. Em razão do vício de iniciativa. Porque para a banca, esse conteúdo deveria ter sido tratado pelo chefe do executivo. Isso é falso. O vício de iniciativa é porque isso deveria ter sido tratado no campo do Congresso Nacional e não no âmbito estadual. Agora, a segunda parte. Impossibilidade dos empregados concursados receberem as referidas gratificações. Não, eles podem receber gratificações, porque estamos a tratar de direito do trabalho e o rol dos direitos do trabalho pode ser estendido. Sim. 21, portanto, letra E. 22. Um grupo de deputados federais que são sensíveis à crise financeira que assola certos setores da economia, com o objetivo de diminuir os custos de produção e evitar o aumento de preços, apresentou proposição legislativa reduzindo a alíquota de determinados tributos da União. O projeto foi aprovado em ambas casas do Congresso Nacional, com estrita observância da sistemática constitucional sendo convertida em lei após sanção do chefe do Poder Executivo. À luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Não há qualquer vício formal na lei, já que os deputados federais têm poder de iniciativa legislativa em matéria tributária. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Competência da União. É o 24.1 o fundamento, professor? 24.1 compete concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre direito Sim. tributário? Será que é isso? No 22, nós não temos isso especificamente, mas é o 24. É o 24. Há vício formal na lei, já que somente o presidente da República pode iniciar o processo legislativo em matéria tributária. Isso é falso. Mas isso já foi discussão. Deixa-me ver se eu localizo uma DI. Vamos lá. Questão 22. Só um minuto, por favor. Vocês observem que as questões da FGV elas são mais avançadas, né? Ela é uma banca mais avançada. 22. Não. Não vou ter aqui esse posicionamento, essa daí, essa fundamentação, mas pode sim. 22, letra A. 23. O processo legislativo brasileiro contempla institutos como a iniciativa legislativa, a sanção, o veto e a promulgação, os quais possuem uma funcionalidade extremamente importante no surgimento das normas de conduta. O processo legislativo brasileiro contempla institutos como a iniciativa legislativa. O processo legislativo brasileiro contempla institutos como a iniciativa legislativa, a sanção, o veto e a promulgação, os quais possuem uma funcionalidade extremamente importante no surgimento das normas de conduta. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que todas as espécies legislativas estão sujeitas à sanção e veto. Isso é falso. Emendas constitucionais é um exemplo clássico delas. A sanção aposta ao projeto de lei supre eventual vício de iniciativa. Isso é falso. Nós vimos que aquela súmula vinculante, a súmula 5 estava superada já, não supre. Vocês se lembram que eu li o voto do ministro Marco Aurélio? Falso, letra B. O veto tácito será apreciado. Isso aqui é uma clássica. Não há veto tácito. O que há é sanção tácita. Nunca há veto tácito. Vamos lá no artigo 65. O projeto aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar.
Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Aí vamos lá no 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente. O veto é total ou parcial, sempre, né? O veto ele é sempre expresso, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importa a sanção. Então, nós temos a sanção tácita, mas o veto é sempre expresso. Ótimo. A promulgação não é ato privativo do presidente da República. Falei com os senhores, não foi nem... Pessoal, não foi nem um autor que eu tinha lido, que me faltava, foi a própria banca. Aí, Renato. A promulgação não é ato privativo do presidente da República. E a banca disse agora, 84, compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Então, entenderam? Entenderam? Agora, eu assim, estou mais aliviado. Professor, mas então está errado à luz da Constituição, é isso? Essa letra Não, D... essa letra D foi considerada correta. Então, ela foi considerada correta, mas à luz do 84, inciso ela está 3... A promulgação não é ato privativo, está errado isso. A promulgação é ato privativo, né? É ato privativo. É ato privativo, mas aqui está escrito que não é ato privativo e foi dado como certo. Então, está contrariando a Constituição, né? Exatamente. Então, deveria ter sido anulada essa questão. Pois é. E eu disse aos senhores, olha, pessoal, não há, no artigo 84, inciso 1, até ao 27º, a promulgação. Como, de fato, o Renato falou, não há, professor. Porque a banca mesmo trouxe isso. Isso é um absurdo. Essa prova nem é tão antiga, 2015. Somente é constitucional sanção expressa, não a sanção tácita. Não há sanção tácita. Não, perdão. Há sanção tácita. 23. Não foi nem um autor que eu tinha lido, foi a própria banca. Então, 24. Determinada proposta de emenda constitucional foi subscrita por 14 assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta de seus membros. Essa proposta ela foi aprovada durante a situação de calamidade pública em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação pelo voto de exatos 3/5 dos respectivos presentes à sessão, sendo certo que apenas 10% dos parlamentares faltaram à votação. Mais uma vez, né? Por fim, a emenda constitucional foi promulgada. À luz da sistemática, então vamos lá para o artigo 60, que trata da emenda, né? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal, de mais da metade das assembleias legislativas. Então, é 27, porque são 26 mais o DF, 27, 13,5, 14. 15. Então, foi subscrita por 14. Não, 13,5, perdão, 13,5 é 14. Sim, 13,5 é 14. Ok, 13,5 é 14. Manifestando. Então, tudo bem. Isso aqui está correto. Mas isso está correto. A primeira parte está correta, porque está com fundamento no inciso 3, relativa de mais da metade da Assembleia Legislativa das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ok. Ótimo, isso está correto. Essa proposta foi aprovada durante a situação de calamidade pública. Por incrível que pareça, olha que maldade. Calamidade pública não é aquela hipótese. Não é hipótese prevista no parágrafo 1º, que só diz que não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Então, essa proposta,
ela não está restrita a essa restrição esculpida no parágrafo 1º. Ótimo. E 2 turnos de votação, 3/5 pelos membros presentes. Isso é falso. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso, respectivos membros. Não é 3/5 dos presentes, é 3/5 dos respectivos membros. Aí, o que a banca está tentando é que vocês fiquem a fazer contas ali. Não. Vamos ser assim, categóricos, exatos. 3/5 dos membros. Artigo 60, então, nós temos aqui o artigo 63, a primeira parte está certo. A segunda parte também, na calamidade pública, está ok. Isso também está ok. Agora, o que não está certo é dos membros e não dos presentes. Apenas por não ter sido aprovada pelo quórum exigido. Apenas por não ter sido aprovada pelo quórum exigido. Apenas por não ter sido aprovado pelo quórum exigido. Letra B. Letra B. Questão ok. Ótimo. O presidente da República apresentou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, ele pode fazê-lo, a qual, por ocasião de sua análise no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi alvo de substitutivo. Então, aprovada pela comissão e posteriormente rejeitada pelo plenário da Casa Legislativa. Isso aconteceu em 2015 com Eduardo Cunha. Houve um substitutivo a respeito da maioridade penal. Deixa eu me trazer aqui à baila o caso específico. Mas o substitutivo foi rejeitado e ele apresentou a proposta original e o STF julgou que isso sim era constitucional, porque o parágrafo 5º ele diz que matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada. Ele não estava a dizer de, aqui não se fala de substitutivo, substitutivo. Então, a proposta original pode ser votada na mesma Assembleia, na mesma sessão legislativa, a proposta original. 25 é a questão, a fundamentação, eu vou trazer para os senhores esse julgamento aqui. Contei o caso, deixe-me localizar aqui. É isso, o Eduardo Cunha, né, ele era presidente da Câmara, ele colocou em votação o tema redução da maioridade penal, um projeto substitutivo, ou seja, projeto que substitui o original. O substitutivo ele foi rejeitado e logo em seguida Eduardo Cunha colocou em votação a proposta de emenda constitucional original. Então foi isso. O mandado de segurança STF 22.503. Deixa eu ver aqui. STF. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou localizar também. Mas, não é isso. A gente tem que tomar muito cuidado com a fundamentação, né? O STF já se pronunciou. STF, deixa eu ver aqui. Às vezes a fundamentação é difícil de nós encontrarmos. Aqui. Eu já vou só... Aqui, vou compartilhar com vocês aqui o que eu achei. Isso está lá na Constituição comentada, legislação anotada, né, na Constituição comentada. O que não pode ser votado na mesma sessão legislativa é a emenda rejeitada ou havida por prejudicada, e não o substitutivo, que é uma subespécie do projeto originariamente proposto. Da emenda à Constituição, artigo 70, legislação anotada. Mas eu vou jogar aqui, não vou depois conseguir localizar quando nós abrimos a
Aqui, achei. Por incrível que pareça, dessa vez deu certo. Não ocorre contrariedade ao parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição, na medida em que o presidente da Câmara dos Deputados, autoridade coatora, aplica dispositivo regimental adequado e declara prejudicada a proposição que tiver substitutivo aprovado, e não rejeitado, ressalvados os destaques, artigo 63, 5º. É de ver-se, pois, que tendo a Câmara dos Deputados apenas rejeitado o substitutivo e não o projeto que veio por mensagem do Poder Executivo, não se cuida de aplicar a norma do artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. Por isso mesmo, afastada a rejeição do substitutivo, nada impede que se prossiga na votação do projeto originário. O que não pode ser votado na mesma sessão legislativa é a emenda rejeitada ou a vida prejudicada e não o substitutivo, que é uma subespécie do projeto ordinariamente proposto. Ótimo. Então é isso. A letra 25, letra D. 26. Determinado vereador, com o objetivo de aperfeiçoar os serviços públicos na área de saúde, apresenta projeto de lei que altera a organização da Secretaria Municipal de Saúde e detalha a competência dos seus órgãos internos de modo a aumentar a eficiência de sua atuação. O projeto é aprovado pela Câmara dos Vereadores e sancionado pelo prefeito. Já esse aqui não. Esse aqui está tranquilo. É correto afirmar que a lei municipal que surgiu desse processo legislativo ela é inconstitucional, pois a iniciativa legislativa na matéria é privativa do prefeito municipal, e aí o fundamento é ali o artigo 61. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na direta e autárquica, o aumento de sua remuneração. Então, aqui, nesse caso específico, direta, estamos a falar das secretarias e aumento de remuneração. Então, não poderia ser proposto pelo chefe do Executivo. E a competência da sobre saúde ela é concorrente. Só um minutinho. Saúde ou ela... Não. Aqui no... Educação... 2412. 2412. Né, Elisa? 2412. Concorrente da saúde. Letra A, falso. Todos os entes federativos possuem competência comum? Não. A competência é concorrente e ela é da União dos Estados e DF. Falso. Inconstitucional, pois a organização e a competência das secretarias deve estar prevista na Lei Orgânica Municipal? Não. Isso é falso. Isso é falso porque isso é privativo do chefe do Executivo. Constitucional, pois apesar de a iniciativa legislativa na matéria ser do chefe do Executivo, o vício de iniciativa foi suprido com a sanção súmula 5 superada, já falamos. Inconstitucional, pois a iniciativa legislativa é privativa do prefeito. Perfeito. 27. Com os olhos voltados à necessária simetria que deve existir entre a Constituição Federal e as Constituições estaduais, é correto afirmar que essas últimas podem dispor sobre qualquer matéria de competência do Estado, inclusive aquelas de iniciativa legislativa ou privativa. Absolutamente falso. A edição de medidas provisórias pelo governador, estando sujeitas à apreciação da Assembleia Legislativa. Sim, claro, porque as medidas provisórias elas são apreciadas pela Assembleia Legislativa. Mas essa questão, ela parece que a medida provisória está vinculada a um parecer prévio da Assembleia Legislativa. Os senhores, não pensaram um pouco isso? Questão capciosa também. A programação financeira e as despesas específicas a serem realizadas pelo Poder Executivo podem dispor? Não. E despesas específicas do Poder Executivo? Claro, não pode ser. Essas últimas podem dispor. Constituição Federal ou Constituição. A programação financeira e as despesas específicas? Não, você não pode dizer isso na Constituição. Você não pode restringir. Isso viola a separação dos poderes. Vocês concordam? Porque isso vai estar lá previsto no PP, nas LDO, na LDO e nas LOAs, né? A equiparação da remuneração de servidores estaduais e federais, o artigo 37, já falamos sobre isso, é um inciso 10º, você não pode ter essa equiparação. 37. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ok? O aumento do número de desembargadores do Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Isso é tema específico
pertinente à organização do poder judiciário, é competência do próprio Tribunal de Justiça. Correto? 27, letra B. Professor, Oi. só uma questãozinha aqui que eu fiquei na dúvida. A questão 21, desculpa eu botar tanto aí, é que aquela questão do grupo de empregados concursados de uma empresa pública estadual, né, para atividade econômica, solicitou que deputados estaduais apresentassem projetos de lei que estendesse à categoria diversas vantagens pecuniárias. Eu estava vendo aqui no 61, artigo 1º, 2A, diz assim, criação de iniciativa privativa do Presidente da República, as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Eu sei, mas a sociedade de economia mista, a empresa pública, ela não é administração direta, ela é indireta e ela não é autarquia. Correto? Porque nós temos a autarquia, as fundações, as empresas, sociedade de economia mista. É porque nós temos a direta, que são os poderes e os órgãos, e nós temos a indireta, que são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Isso. Mas a resposta aqui, na administração direta, já me tirou a dúvida. Já tirou isso. Não é. O vício, aqui, na verdade, essa questão ela é problemática, porque isso não é privativo, como a banca quis fazer parecer e trouxe na sua fundamentação. Isso não é privativo do chefe do executivo. Isso é matéria que pode ser proposta por um parlamentar, sim, estendendo o parlamentar da União. Então, é vício de iniciativa, não porque é só do chefe do executivo estadual matéria. Isso não é matéria do chefe do executivo estadual. Isso é vício de iniciativa porque essa matéria ela não pode ser tratada por deputados estaduais, ela deve ser tratada pelos deputados federais. Você não viu que lá no trabalho, não, é o primeiro inciso do 22? É o primeiro inciso do 22. Sim, 22, inciso 1. Então, essas matérias elas são propostas pelos membros do Congresso Nacional ou suas comissões, as matérias do 22. Mas essa questão ela é problemática também. Você pode propor, em termos de direitos, em se tratando de direitos trabalhistas, você pode propor, em se tratando de ampliação de direitos, o que bem quiser, o que bem entender. Assim, claro, né, consoante a ordem constitucional. Vamos aqui, já estamos para as nossas últimas questões. Determinado 28. Determinado, tudo bem, Renato? Ótimo. Determinado deputado estadual sensibilizado com a situação dos servidores públicos do Poder Executivo, determinado deputado estadual sensibilizado com a situação dos servidores públicos do Poder Executivo, que há anos não recebia qualquer aumento salarial aqui, tudo bem. Decidiu elaborar um projeto de lei a respeito das temáticas. Não pode. Há vício de iniciativa ferindo o 61, parágrafo 1º. O projeto, considerando a precária situação, repousa as perdas decorrentes da inflação e concedeu um aumento real de apenas 0,5 ou 0,5%, é assim que nós devemos ler essa fração, 0,5%. O projeto, 0,5%, nem é a forma mais adequada de fazer essa leitura. Inconstitucional, aí o projeto que contou com amplo apoio da população foi aprovado pela Assembleia Legislativa e, ao final, sancionado pelo governador. A partir dessa narrativa, é correto afirmar que a lei decorrente desse processo legislativo é inconstitucional, pois a matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não sendo o vício sanado pela sanção. Letra B. A letra A, falso, pois compete ao Estado legislar sobre os respectivos servidores públicos. Não, isso é equivocado. É competência privativa do chefe do Executivo. A letra C, D e E também descabidas. 29. Diante dos recentes protestos da população por todo o Brasil, muito se tem discutido sobre a participação mais ativa
do cidadão no processo legislativo. Como instrumento de manifestação da soberania popular, é correto afirmar que a iniciativa popular, nós falamos sobre isso, a iniciativa popular de leis, que será apresentada à Câmara. Então, vamos lá. Aqui, parágrafo 2º do artigo 61. A iniciativa pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, a letra E está em consonância com o parágrafo 2º do artigo 61. Pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ok. Ótimo. E, por fim, para nós encerrarmos aí o nosso processo legislativo, em relação ao processo legislativo, direcionado à reforma do texto constitucional, emendas, né? A supressão de texto pelo Senado Federal jamais exige o retorno do projeto à Câmara, a reforma do texto constitucional. A supressão de texto jamais, isso é falso, jamais exige, não. A Constituição, a proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso em 2 turnos, com o respectivo número de ordem. Não, mas a emenda, sim. Na emenda nós temos o retorno, sim. A emenda nós temos o retorno. Jamais existe supressão de texto. Houve alteração significativa? Sim. O projeto, letra B, o projeto não aprovado em primeiro turno de discussão pela Câmara pode seguir para o Senado? Caso seja em segundo turno, não. Ele deve ser aprovado em 2 turnos. Letra B, falsa. Considera-se rejeitado o projeto que sofra alterações no Senado Federal, não sendo possível se retorno à Câmara dos Deputados? Falso. É possível, sim. A supressão de texto pelo Senado Federal sempre exige o retorno do projeto à Câmara dos Deputados. Vocês se lembram que não? Que eu falei daquelas emendas de redação? Vocês se lembram que eu disse a respeito das emendas de redação? As emendas de redação, elas também valem aqui para a emenda constitucional. Se a supressão ela não é relevante, por exemplo, se escreveu melhor um determinado artigo, mas isso é bem também, como eu diria, arriscado, né? Arriscado, essas alterações. Mas, enfim. A supressão sempre exige? Não. Pode ser que se trate de uma emenda de redação, que não altera o conteúdo da proposição. Aí, nesse caso, não há que se falar em retorno. A emenda da redação aprovada pelo Senado exigirá o retorno do projeto quando alterado o sentido normativo. Correto? Então, é isso. Deixa eu ver aqui se eu acho agora, dessa vez, eu fiz a pesquisa quando do Senado falava sobre emenda e não achei o fundamento. Deixa eu ver se eu localizo aqui agora. Ah, tá bom. Vou ver aqui. Agora eu estou craque para localizar a fundamentação. Não me perguntem o que eu estou a fazer, porque eu sempre, quando chegava na Constituição Suprema, eu tinha muita dificuldade, não encontrava nunca o que eu estava a procurar. Encontrava tudo mais, menos aquilo específico. Mas hoje eu consegui. Não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que, na redação remanescente aprovada de ambas as casas, não perdeu sentido normativo. Deixa eu ver se aqui ele está a falar do artigo 60, né? Controle concentrado. Aqui. Exatamente, ele está falando justamente na parte de emenda, né? É muito interessante essas disposições aqui, a eficácia das regras jurídicas produzidas, falando sobre isso.
É muito interessante. Não há intervalo temporal mínimo entre os dois turnos, né? Não precisa ser reapreciada pela Câmara a expressão suprimida pelo Senado. Essa aqui o Estado colocou a respectiva proposta por 4/5 da totalidade dos membros da Assembleia Legislativa. Exigência que virtualmente esteriliza o exercício da função reformadora pelo Poder Legislativo local. Eles colocaram um quórum altíssimo, né? Então é isso. Ainda bem que fechei com chave de ouro, pelo menos assim, para os meus padrões, né? Essa aula em que... Mas também achei aquela parte, né, que era a própria banca, né, que falava sobre aquele dispositivo, que promulgação não é ato privativo. Achei que foi a própria banca. Então, assim, de certa forma, também me eximi aí de culpa, né? Senhores, então encerramos aí o nosso processo legislativo. Amanhã às 19 horas nós continuaremos aí já com a organização dos poderes, continuamos com a organização dos poderes e vamos tratar do Poder Executivo. E às 13 horas nós faremos as nossas aulas, né? Refaremos as nossas aulas, né? De forma mais sistematizada, da ordem social, da ordem econômica e financeira. E a última parte da tributação e do orçamento, especificamente do orçamento. Então, vamos encerrar aqui. Vou abrir para que os senhores, nós comentarmos aí as